Olá, muito boa tarde. Questões que preocupam os moradores do Centro Histórico de Porto Alegre foram discutidas em uma audiência pública no Hotel Everest. E entre as principais reclamações estão as ocorrências de brigas nas imediações dos locais conhecidos como Inferninhos da Marechal Floriano. Problemas com moradores de rua, falta de iluminação, falta de segurança, desrespeito ao horário de silêncio. Quem mora no centro da cidade tem uma longa lista de reclamações. A audiência pública que aconteceu no Hotel Everest ontem à noite debateu os principais problemas da região. Brigada Militar, Secretaria de Segurança da capital e representantes dos moradores do centro buscam alternativas para os conflitos. A gente já percebe que desde que a gente começou a se envolver com a FASC, com a Brigada, enfim, a gente está conseguindo alguns resultados, não o que a gente quer. A gente quer ter tranquilidade, só isso. A gente quer morar. Eu adoro o centro da cidade. Eu faço 3 anos que moro no centro, mas eu tenho paixão pelo centro. Hoje eu tenho vergonha de convidar alguém para ir na minha casa. A algazarra na saída de casas noturnas do centro, os chamados Inferninhos da Marechal Floriano, é uma das principais reclamações dos moradores. O secretário adjunto de Segurança da capital diz que são necessárias ações conjuntas para solucionar o problema. Nós entendemos assim, que todos nós somos responsáveis por essas ações. Então, tentamos fazer uma ação conjunta para verificar de que maneira está funcionando essas casas. Não só na questão de segurança, mas a questão da segurança das próprias pessoas que utilizam o local. Porque, às vezes, pode ter uma porta única de saída. E aí, se acontece uma situação como aconteceu em Santa Maria, como é que fica essa situação? Então, nós não queremos isso. Nós queremos que tudo funcione legalmente, mas que seja bom para todos os lados, para os moradores e para os comerciantes. A Associação Comunitária do Centro Histórico tem uma proposta tirada de outra audiência pública sobre a questão dos inferninhos. Não existe uma legislação que proíba a atividade dos inferninhos. Por força disso, todo o fechamento é eventual, né? A associação já colocou isso numa audiência pública e fez a proposta de que, então, o prefeito encaminhasse uma emenda ao plano diretor, vedando esse tipo de atividade a uma distância mínima de 150 metros dos condomínios residenciais. Os encaminhamentos da audiência pública vão ser levados ao Conselho Municipal de Justiça e Segurança. A Defesa Civil do Estado incluiu a capital na lista de municípios prejudicados pelas enchentes no Rio Grande do Sul. Em boletim divulgado no final da manhã de hoje, Porto Alegre teve 3.000 pessoas afetadas, sendo que 187 permanecem em abrigo público na região das ilhas. Ainda assim, segundo a Defesa Civil, o número total de desabrigados no estado diminuiu, uma vez que o nível dos rios está abaixando e a maioria das famílias já retorna para casa. Em Cachoeirinha, aqui na Grande Porto Alegre, mesmo com a chegada do sol, o nível do rio Gravataí desce aos poucos. O resultado é que os moradores ainda vão demorar mais alguns dias até voltar para casa. Em Cachoeirinha, o bairro Olaria, um dos mais pobres da cidade, ainda permanece embaixo d'água. É que ele está localizado na foz do Gravataí, que está a 3,5 metros acima do normal. E como o Guaíba está represado, não há vazão. De ontem para hoje, o nível da água no local baixou apenas 15 centímetros. Mesmo com a casa inundada, o garçom Ademir Pérez não arredou o pé. A mulher dele dorme no trabalho e o filho está num abrigo. E o senhor não quis sair de casa? Não. Por quê? Perigoso, né? Isolar, entrar dentro de casa e levar o que o cara tem ali dentro. Aí o senhor fica o dia todo aí vigiando a casa? Não, o dia não. Eu vou lá em cima, volto. Eu fico mais só de noite. Diferente do garçom, o carroceiro Paulo da Silva está alojado num abrigo, mas não vê a hora de voltar para casa. Eu vou voltar embora, quero voltar para casa. Abandonar, não. Porque tem hora para entrar e tem hora para sair. No abrigo? É. Na cidade, ainda há 400 desabrigados. Nos últimos 15 dias, foram distribuídas 4 toneladas de alimentos. E as doações não param de chegar. Mas faltam alguns itens que vão ser necessários quando as famílias atingidas pelas cheias voltarem para suas casas. Ainda nós precisamos da ajuda da comunidade, são colchões, eletrodomésticos, mobiliário, né? E alimentos que sempre se faz necessário para essas pessoas quando retornarem para suas residências. Porque não sabemos o interior da casa como está hoje, só depois do acesso nós teremos avaliação melhor.
Terça-feira de tempo firme no Rio Grande do Sul, com queda nas temperaturas no período da noite. Em Porto Alegre, previsão de variação de nuvens e máxima de 24 graus. Máxima de 24 também em Guaíba, onde o sol aparece em meio à nebulosidade. Céu com poucas nuvens no litoral norte, faz 22 graus em Tramandaí. Hey, hey, Cripple Creek Ferry, running through the overhanging trees. Make way for the Cripple Creek Ferry, the water's going down, it's a mighty tight squeeze. A Receita Estadual promove nesta terça-feira uma ação para combater a inadimplência dos contribuintes que não pagaram o imposto sobre os veículos automotores, o IPVA. O órgão, em conjunto com entidades responsáveis pelo trânsito no estado, irá montar barreiras nas ruas de 7 municípios para identificar veículos que estiverem com o licenciamento vencido. De acordo com a Receita Estadual, quase 17% do total de carros registrados no Rio Grande do Sul estão com o imposto deste ano vencido, o que representa 637 mil veículos e quase 270 milhões de reais não arrecadados. Além de Porto Alegre, os agentes da Fazenda vão realizar barreiras nas cidades de Gravataí, Caxias do Sul, Passo Fundo, Uruguaiana, Lajeado e Erechim. Na próxima semana, serão escolhidos outros municípios para as blitzes. O motorista que for flagrado com o licenciamento vencido no automóvel pode receber multa de quase R$ 192 e perder 7 pontos na carteira de habilitação. E outra cultura que sofre com o clima frio é o trigo. O clima frio e seco são apropriados para o desenvolvimento do trigo, só que nesta época do ano o estado tem registrado um tempo nublado com muita chuva. E essa umidade impede o desenvolvimento da área semeada por uma série de fatores. Estas manchas no trigo revelam a ferrugem. Esta e outras doenças presentes nas lavouras nesta época são consequências do excesso de umidade na planta. O trigo está na fase de alongamento e já passou da fase de perfilho, que é apropriada para a aplicação de nitrogênio. Mesmo em um período crítico, o trigo continua com boa aparência. A preocupação dos agricultores agora é com o controle das doenças, já que com a umidade da lavoura, as máquinas ficam impossibilitadas de entrar aqui. Por conta disso, atualmente, estima-se uma perda de 10% a 15% da plantação. Mas para driblar isso, os produtores podem utilizar alguns recursos. Aproveitar o momento que nós temos o sol, que o solo está mais seco, para entrar com a aplicação de nitrogênio mais atrasada, mas enfim, entrar para ajudar a planta a se desenvolver novamente, porque a planta ela não colocou o número de perfilhos que é o do seu potencial. Também ela definiu já a sua produção, que é número de grãos por espiga. Então o produtor, para ele minimizar, ele pode entrar com nitrogênio e também começar as aplicações de fungicida, que seria para já a aplicação para as doenças que estão se encontrando na cultura. Mesmo com o grande volume de chuvas, as lavouras não devem sofrer com a umidade como sofreram no ano passado. No ano passado nós atrasamos um pouco mais o plantio, por causa que a chuva foi mais no início, e depois lá na maturação voltou a chuva novamente, que foi no período de setembro a outubro, pegando toda a floração do trigo, que ocasionou em doenças como a giberela e a brusone, que foi o primeiro ano com danos econômicos para a cultura. Este ano ocorreu um pouco diferente. O plantio se antecipou, correto? E as chuvas vieram após. E essa chuva após, o que ela fez? Ela fez o atraso, ocorreu o atraso das aplicações, tanto como eu falei do nitrogênio de defensivos agrícolas. Então o produtor não está conseguindo aplicar suas lavouras. Então a planta já não tem mais o residual do tratamento de semente, ficando vulnerável às doenças que estão no ambiente. Se o volume de chuvas não parar até setembro, período em que a planta deverá estar em fase de floração e precisa de condições climáticas favoráveis, a previsão é de perda de produtividade, da qualidade do grão e piora no preço para o produtor. Além do trigo, outras culturas e outros produtos do setor primário também sofrem com excesso de chuva e umidade aqui no estado. A gente vai falar sobre esse assunto com o presidente da Emater, o Clairton Mecum. Boa tarde, tudo bem, presidente? Boa tarde. Bom, a gente viu na reportagem aí, o trigo foi uma das culturas que foi afetada com essa questão da umidade, com a questão da chuva
mas também há outros produtos e outras culturas do estado também foram afetadas com isso. Quais são as outras culturas que foram afetadas com esse excesso de chuva? O trigo, ele tem, então, como já foi colocado na matéria, ele está, pela erosão que deu um pouco, perdeu alguns nutrientes, adubação também, e, logicamente, um pouco da semente. Isso caracteriza em torno de 5% a 10% no máximo. Os dados que a Emater tem no campo, em 494 municípios do estado, eles começam a entrar desde o dia 22. Então, nós estamos monitorando isso dia após dia, e tem locais que o técnico da Emater não conseguiu acessar, por virtudes praticamente 6 mil quilômetros de estradas com dificuldades. Mas as principais culturas hoje, a citricultura entre bergamota, laranja, limões, tem umas grandes perdas, principalmente no entorno, aí na região de Montenegro e outras regiões também, mas é uma perda considerável de 20% até 60% da produtividade de perda já do produto. E outra questão que sofre muito é a questão das hortas. Então, produtos, vamos dizer, alface, repolho, abobrinhas, mas a alface, onde foi inundado, com certeza, ela perde até 100%. Então, também é uma produção que não tem como escoar, muitas vezes, lá no interior, por um problema de um pontilhão, de um acesso que também não teve. A pessoa até colheu, mas não conseguiu escoar. Também foi um grande problema. Sim. E de que forma que a Emater está conseguindo auxiliar nessas perdas? Olha, a Emater, por conhecer o produtor, conhecer o relevo da localidade, porque ele assiste o produtor. Então, ele já tem o conhecimento imediato. Bom, na propriedade do seu João, por exemplo, o rio passa perto, vai ter um problema de inundação. Ele logo pega, faz o levantamento e ajuda, logicamente, a encaminhar no processo de Proagro. A Emater que faz, digamos assim, todo o processo de encaminhamento do laudo técnico para conseguir se é 20%, 30% ou até 100% do Proagro, que é o seguro agrícola para o produtor. Bom, quais são as regiões, quais são as possibilidades, assim, de perdas em questão de prejuízos financeiros para esses agricultores estimados? Olha, por exemplo, no leite. O leite tem uma grande característica. Ele teve em todo o estado, porque choveu em torno de 22 dias, e estavam sendo coletados e também retirados da propriedade, ou não retirados agora, em torno de 310 mil litros de leite por dia. Se você estimar isso em um preço médio de 82 centavos o litro, 87, depende um pouco da região, isso dá aí praticamente 300 mil reais, 290 mil reais dia que deixa de entrar no comércio, na propriedade do agricultor, mas, consequentemente, nas cidades do interior do Rio Grande do Sul, a grande maioria, 70%, 80%, o leite é uma grande ferramenta na cidade, porque todo dia 15, quando entra o valor do leite, o agricultor paga lá o seu insumo, paga lá a questão da farmácia, paga a questão da alimentação da sua família. Então, quer dizer, é uma perda considerável também já no leite. Você acredita que esses prejuízos que estão acontecendo agora acarretarão... O consumidor vai ser também um dos afetados no final da cadeia? Realmente tem, provavelmente, um impacto na frente. O impacto porque, é a expectativa de quando? Olha, a gente sabe agora, os dados da Emater, como eles estão entrando, a gente vai ter um número exato aí, provavelmente, nessa semana, no final da semana, porque as águas estão baixando, alguns locais não tinham acesso e a gente está chegando. Então, quer dizer, o impacto comercial, bom, a gente não tem essa noção clara, porque é uma questão de comércio. A Emater lida mais diretamente com a questão técnica e levantamento de dados. Mas, com certeza, vai ter um impacto, sim, na produção, no preço lá na ponta. Mas a Emater está conseguindo chegar. Tu disse que está ocorrendo alguns locais que vocês não estão conseguindo acessar, mas vocês estão conseguindo chegar em quase todos? De que forma vocês estão conseguindo auxiliar? A Emater, na verdade, ela chega por caminhos que muitas vezes outros não chegam. Justamente. O nosso técnico, ele larga o veículo, atravessa o pontilhão a pé e vai até a propriedade do agricultor fazer o levantamento se é preciso. Principalmente quem estiver em vulnerabilidade social, é o papel da Emater. Então, a gente acompanha, e como eu falei no início, a Emater, por conhecer já a propriedade do seu João, por exemplo, que mora perto do riacho, tem um relevo, está numa encosta, ele já consegue visualizar também o que pode estar acontecendo, mas ele vai até o local. Mas está chegando de forma muito rápida também. Exatamente. Por estar em 494 municípios, no mínimo com 1 ou 2 técnicos, a Emater tem esta possibilidade de auxiliar a Prefeitura Municipal, através do seu Conselho da Agropecuária, juntamente com os sindicatos e os parceiros que fazem o levantamento de dados. Quando a Emater busca no campo, juntamente com a Prefeitura e outros órgãos do município, ele senta no Conselho Agropecuário e faz o levantamento. Dito isso, vários municípios se baseiam em cima dos laudos, o próprio Estado se baseia, a Defesa Civil, em cima desses laudos da Emater e dos parceiros, mas em especial da Emater, para fazer ou não a decretação de situação de emergência. Eu era prefeito da cidade de 15 de novembro, a gente buscava o laudo da Emater para, olha, qual é a perda que nós temos imediata agora e também a longo prazo. A longo prazo, médio e longo prazo, por exemplo, o leite. O leite ele afeta a médio prazo também, porque o animal foi no pastoreio e, pós a pata, um animal de 400 a 600 quilos, ele pisou na pastagem e botou ela para o fundo, dentro da terra. Quer dizer,
perdeu a capacidade de plantas por metro quadrado, consequentemente a alimentação do animal também vai ter uma redução ali na frente. Com certeza. Bom, a gente vai continuar acompanhando. Conversamos com o presidente da Emater, o Clair Tomé. Clair, obrigado pela participação, obrigado pela gentileza. Estamos sempre à disposição, os dados da Emater são públicos e a gente tem prazer em informar e ajudar a colaborar no crescimento do Estado do Rio Grande do Sul. Tá certo. Obrigado, Clair. Boa tarde. And I just don't know why. Dark clouds of fear fill the skies above the hills. Girl, I need to have you near, 'cause all things seem quiet and still. Think I'm frightened when the winter comes. Hoje é Dia Mundial de Luta contra as Hepatites Virais, uma doença que atinge 300 milhões de pessoas em todo o mundo. No Brasil, 26 mil pessoas estão em tratamento pelo SUS. Porto Alegre tem altos índices da doença e, por isso, o combate à enfermidade é considerado prioridade. Um centro específico para tratar a hepatite foi inaugurado na cidade. A hepatite é uma doença silenciosa. A maioria dos portadores não sabe que tem o vírus. Em 2008, onde fui encaminhada para consultar com o gastro. Aí foi onde eu fiz o exame e constatou que eu tinha o vírus. Dona Maria levou um susto. O caso já estava bem adiantado, né? Já estava quase chegando na cirrose, né? Aí então não tinha como esperar. Aí eu tive que entrar nesse tratamento fortíssimo que eu estou tendo agora, né? As hepatites do tipo B e C são as mais fatais. Em estágios avançados, podem dar origem a doenças como cirrose e câncer de fígado, além de muitas outras complicações. Ela não acomete só o fígado, ela acomete vários outros órgãos e sistemas. Então, nós vamos ter aumento de mortalidade por câncer, por infarto agudo do miocárdio, por acidente vascular cerebral, por diabetes, por artrite, por doenças da tireoide, por doenças pulmonares, por doenças renais, enfim, uma série de outras doenças que as pessoas não têm ideia que o vírus C pode aumentar a prevalência e até mesmo ser o causador. O tratamento dura de 3 meses a 1 ano. Em Porto Alegre, desde 2012, não há fila de espera para o atendimento. Agora, o serviço especializado em hepatites, que antes ficava dentro do Hospital Presidente Vargas, também ganhou sede própria, numa casa ao lado da instituição. Em todo um processo de acolhimento, desde que a pessoa entra na unidade de saúde, faz o referenciamento para cá, então ela é acolhida, ela é escutada, é tranquilizada e dado o tratamento e o cuidado continuar. Então é esse primeiro, resolutividade, a gente acredita, e uma melhor qualidade para os nossos trabalhadores, tá? Nós temos um hospital aqui junto conosco para dar toda a necessidade, todos os cuidados, exames necessários. Outra boa notícia para os pacientes é a chegada de um novo medicamento que pode elevar de 40% para pelo menos 90% o percentual de cura da hepatite C. Ele vai começar a ser usado na rede pública de saúde a partir de agosto. É mais uma esperança para a Ângela, que trata a doença pela segunda vez. É um tratamento bem menos agressivo, né? De duração parece pouco tempo, porque esse que eu estou fazendo é de 48 semanas e a chance de cura é quase 100%. E hoje, até às 6 horas da tarde, a Secretaria Municipal da Saúde da capital oferece serviços de prevenção às hepatites e outras doenças sexualmente transmissíveis. 3 tendas montadas no Largo Glênio Pérez realizam vacinação e exames rápidos das doenças, além de um bate-papo com médicos e profissionais da saúde. São apenas 30 minutinhos do seu dia. Esse é o tempo que leva para o diagnóstico das hepatites B e C. E o que o senhor acha que vai ser o resultado? Eu acho que vai ser bom. Tem esse cuidado. Tem cuidado. Hoje pela manhã, a fila para a testagem das hepatites e outras doenças sexualmente transmissíveis era grande. Atualmente, Porto Alegre é a capital da região sul do país com o maior número de pessoas infectadas pelo vírus da hepatite. Por ano, em média, são 1.000 casos do tipo C e 300 do tipo B. A maioria dos pacientes tem mais de 40 anos. O medo do teste e o preconceito em relação ao resultado são os principais obstáculos para a diminuição desse número. A hepatite B é transmitida por contato sexual e, para se prevenir, é necessário o uso do preservativo. Já para a hepatite C, há uma série de fatores de risco que deve ser evitado.
Também usar preservativo, não compartilhar seringas e materiais cortantes como alicates de unha ou lâminas de barbear. Transfusões e diálises só em locais credenciados. Quem quer colocar piercing ou fazer tatuagens deve procurar lugares onde haja esterilização. Durante todo o dia vai ser realizada a vacinação contra a hepatite B. São 3 doses, a segunda aplicada 1 mês após a primeira e a terceira 6 meses após a segunda. Só depois é que a pessoa pode ser considerada imune ao vírus. Muitas pessoas, ao perderem um ou mais dentes, preferem colocar próteses por medo de fazer implante dentário, seja pelo preço ou por temer o procedimento. Mas será que é tão complicado ou oneroso assim? A gente vai falar com a Ana Paula Delvaux, cirurgiã dentista, especialista em implantes, próteses e reabilitação oral. Boa tarde, Ana Paula. Tudo bom, Marcelo? Tudo bem? Bom, vamos falar primeiramente como é que é feito o implante dentário. O implante é uma coisa muito fácil de ser feita, né? A pessoa tendo saúde, na verdade, tem algumas coisas que contraindicam o implante. Que é a pessoa que tem tratamento de câncer, né? A pessoa que está fazendo tratamento para osteoporose com determinadas medicações, então ela deve falar para o seu dentista o que ela está usando. Determinadas medicações não deve fazer implante. Pessoa que fuma muito, pessoa com uma diabetes muito... Então tem algumas coisas que contraindicam o implante, que aí é melhor que use a prótese mesmo. Mas a pessoa tendo saúde, conversando com o seu dentista, ele achando que deve usar, que pode usar, que é bom, o implante é muito fácil de ser feito, muito tranquilo. Esse é um exemplo. Esse é um macro-modelo, não se assustem, né? Ele é bem grande, né, Marcelo? Tamanho, né? Mas é bom de visualizar, né? Então, é feito um furinho no tecido ósseo, é colocado o implante, depois espera-se o tempo que o dentista vai achar necessário. Hoje em dia se faz implante imediato, para alguns casos, né? Mas o tempo que tem mais estudo científico feito é 4 meses. Normalmente se espera 4 meses para o osso abraçar esse implante. E então depois se coloca uma prótese parafusadinha, ó, ou cimentada, e aí fica como se fosse o dente. Então a raiz do dente, a coroa, fica como se fosse um dente. Tranquilo. E o mais legal, Marcelo, é que, por exemplo, antigamente, os nossos bisavós, avós, usavam uma prótese total, uma dentadura, né? Isso. Que as pessoas chamavam de chapa, né? Chapa, hoje em dia não precisa mais, né? As pessoas que antigamente precisavam usar uma prótese total, tu imagina, perdia toda a sensação do palato, da alimentação. Hoje em dia pode usar uma coisa assim, ó, uma protocolo parafusada, né? Essa parafusada. Volta a ter os seus próprios dentes. É que essas chapas usavam, ou a gente utiliza uma espécie de uma cola, alguma coisa, algo que para ela fixar, não tem? Mas perde todo o palato e também tem que tirar e colocar, nem sempre tem fixação. Sim. Uma coisa que as pessoas precisam saber também é que quando tu perde teu dente, Marcelo, tu vai perdendo 4 milímetros de osso por ano. Então chega uma hora que a gente não tem mais osso. Então, à medida que perde um dente, quanto antes fizer um implante, melhor. Mais osso a pessoa tem. Mas pessoas idosas, por exemplo, que no caso, que utilizavam esse tipo de... As chapas. Né, a prótese total. A prótese total, elas podem fazer o implante? Elas podem fazer o implante. Tranquila? Principalmente se for mandíbula, se for a parte de baixo, normalmente as pessoas têm osso. Porque aqui no mento, né, no queixo, sempre tem osso. Aqui sempre é um lugar bom, aqui sempre tem fixação. Então se colocam 4 pininhos de implante, ó, que é o que se preconiza para a parte inferior, que normalmente dá aqui no mento. Então, sempre fixa. E ajuda muito, porque tendo a fixação da inferior, ajuda a fixar também a superior. Mas a superior também é um lugar que se faz enxerto. Então, quando a pessoa não tem osso, também pode se fazer enxerto. Pode ser feito um enxerto ósseo. Também. Mas tu imagina que maravilha quem não tem mais os seus dentes poder voltar a ter os dentes fixos, né? E é um procedimento doloroso? Não, hoje em dia com as medicações que existem e fazendo com especialista, né? O importante é que nem a gente fala, né? Tu vai operar teu coração, tu faz com cardiologista, tu vai operar teus olhos, tu faz com oftalmologista. Tu vai colocar implante, tu vai fazer com implantodontista e aí é muito mais seguro, né? E o tempo de cicatrização? Para a pessoa, por exemplo, voltar mais normal? Vida normal, 1, 2 dias. Tu coloca um implantezinho, tu vai ficar 1, 2 dias mais tranquilo em casa, sem fazer exercício, mas é um procedimento muito tranquilo, né? Como vai fazer uma extração de dente, né? Tu extrai um dente, tu fica 1, 2 dias mais tranquilo, mas depois tu volta à tua vida normal. E a questão, o pessoal geralmente, além do medo, enfim, tem a questão do custo. O pessoal muitas vezes considera que é algo custoso, e realmente ele é mais custoso. Em odontologia, Marcelo, quanto mais tu vai esperando, mais custoso vai ficando. Então assim, tu perdeu um dente, ou melhor, vamos começar lá antes. Se tu fizer revisão a cada 6 meses...
provavelmente tu não vai ter despesas muito caras no dentista. Se tu para de fazer tuas revisões, tu começa a ter cárie. Se tu espera, aquele dente vai virar canal, vai ficando mais caro o tratamento. Justamente. Se tu não tratar o canal, ele vai virar uma prótese, vai ficar mais caro o tratamento. Se tu não fizer aquela prótese, vai acabar perdendo aquele dente e ele vai acabar virando uma falta, né? A ausência daquele dente vai virar um tratamento mais caro, ou seja, ou vai virar um implante de um dente só, que se tu não recolocar aquele dentinho que está faltando, vai acabar ou um problema de ATM, porque assim, quando tu perde um dente, os dentes do lado, eles se movem e o dente de cima desce. Então, vira uma perda contínua de dentes. Tá? Então, tu perdeu um. Então, quanto antes tu procurar o teu dentista para colocar aquele um que tu perdeu, melhor. Tu não procurou para colocar aquele um, tu vai perder vários. Então, assim, se tu pensa assim, é caro botar um implante, não. Coloca o quanto antes aquele implante, ou então coloca uma fixa. Agora, se tu pensar, se tu não colocar um implante, tu vai ter que colocar uma fixa de 3 elementos. Então, o implante não é caro. E, na verdade, é saúde, né? Com certeza. Na verdade, assim, quando o paciente me pergunta se implante é caro, não, implante não é caro. E, hoje em dia, todos os dentistas parcelam, facilitam. E pode trazer uma qualidade de vida Não, mais assim, interessante tudo que é para para a saúde da gente, né, Marcelo, não pode ser caro, né? Com certeza. Nós conversamos com a Ana Paula Delvaux, cirurgiã dentista, especialista em implantes, próteses e reabilitação oral. Ana Paula, agradecemos a gentileza. Um prazer. Obrigado pela presença. Boa tarde. Boa tarde. Nebulosidade variável nesta terça-feira em Caxias do Sul, na Serra Gaúcha. O dia começou com 9 graus. À tarde, a máxima chega aos 21. Em Passo Fundo, na região norte, os termômetros marcam 22 graus e o tempo fica parcialmente nublado. Assim como em Cruz Alta, no noroeste, faz 23 graus. Veja daqui a pouco. Com escassez de água, aposentado em Santa Maria utiliza métodos simples para reaproveitar e economizar na hora de pagar a conta. Em instantes, comer barras de cereais é realmente saudável? Uruguaiana, na fronteira oeste, vai ter um dia de tempo firme e temperaturas mais altas, máxima de 26 graus. A tarde promete ser quente em São Borja. Os termômetros marcam 27 graus. O sol aparece entre nuvens em Alegrete. A mínima foi de 14 e a máxima chega aos 25 graus. A Central Única dos Trabalhadores promove em todo o país manifestações contra os rumos da política econômica brasileira. O protesto tem como motivação a reunião do Comitê de Política Monetária do Banco Central, o Copom. As organizações do movimento comunitário, estou vendo aqui afegã, liderança afegã. Do Banco Central, sindicalistas chamam a atenção para a elevação da taxa de juros Selic desde abril e que isso tem incentivado o corte de benefícios sociais por meio do ajuste fiscal proposto pelo governo. As autoridades do Copom se reúnem esta tarde para definirem a nova taxa Selic. A tendência é que haja um aumento da taxa entre 0,25% e 0,5%. Desde o início do mês, 80% dos servidores do Instituto Nacional de Seguridade Social, o INSS, estão em greve.
Esta tarde haverá Assembleia Geral da categoria no centro da capital. Após, os servidores irão realizar uma caminhada para chamar a atenção da população. Além do INSS, funcionários das instituições federais de ensino, como a URGS, a UFSS-PAI e o IFRS, também paralisaram suas atividades. Nesta manhã, um grupo realizou atos na esquina Democrática. Os servidores federais da área da educação reivindicam reposição de perdas salariais, aprimoramento da carreira, das condições de trabalho no serviço público e a democratização das instituições federais de ensino. Desde o início, na contramão do excesso de chuva e dos alagamentos vividos pelos gaúchos, esta escassez de água enfrentada em alguns países. E a gente nem precisa ir tão longe. A região sudeste do país sofreu com o desabastecimento nos últimos meses, o que nos fez voltar a falar de racionamento e repensar o futuro. A mudança depende, é claro, de políticas públicas efetivas, mas também do esforço de cada um de nós. A TV Unifra nos traz um exemplo de um aposentado de Santa Maria, na região central. Um sistema simples, ele economiza na hora de pagar a conta de água e colabora com o meio ambiente. A chuva castigou os gaúchos nos últimos dias. Além de todos os problemas que foram citados nas mídias locais, até as tarefas mais comuns do dia a dia foram afetadas. Eu acho que para todos nós é muito desagradável, principalmente o secar a roupa. Se a chuva foi um problema nos últimos dias para todo o estado, nós vamos mostrar uma história agora para você em que a chuva se tornou solução. É a história do Seu José, que investiu na captação de água da chuva há 10 anos. Seu José, conta pra gente quanto que vocês economizam mais ou menos por mês com essa água que vocês reaproveitam da chuva. Eu acredito que agora a economia fica em torno de R$200 por mês. Porque aqui a gente tem praticamente 4 famílias morando nessa propriedade, onde normalmente se gastava em torno de 75 mil litros. E se eu for mostrar a conta da Corsã, ela chega em torno de 15, 14, 15, não chega a 20 mil litros por mês. Sabe como o Seu José conseguiu toda essa economia? Instalando um sistema para reaproveitar a água da chuva. E pensar que tudo começou com a intenção de levar a água até a piscina que fica na casa no bairro Camobi. Era uma calha que eu tinha entre uma construção aqui, largava água para a piscina, e daí a minha filha, que é engenheira florestal, daí ela disse: pai, mas olha, isso aqui é uma coisa formidável, eu acho que você tem como fazer melhor a captação. Ele soube como aproveitar melhor. Primeiro instalou calhas no telhado da casa, 2 caixas d'água que levam tudo para a piscina. Seu José usa a piscina da casa, que fica parada 9 meses no ano como reservatório para armazenar cerca de 40 mil litros de água, que é utilizada para vários fins, como a descarga do banheiro, lavagem de roupa. Ele reaproveita até a água que seria jogada fora com a limpeza da piscina, filtrando-a por meio da decantação. Tudo isso funciona com um sistema simples, mas bem planejado. O encanamento que vem por fora da casa é da água reaproveitada. A do encanamento interno é água potável, sem riscos de desperdício. O gasto com o sistema foi de aproximadamente R$2 mil com materiais recicláveis e a instalação que foi feita pelo próprio aposentado. Segundo os especialistas, ações como essa do Seu José devem se tornar exemplo o mais rápido possível, antes que as fontes de água se tornem escassas para o consumo. O reaproveitamento da água é importante porque as fontes de águas elas são limitadas. As áreas das bacias hidrográficas são limitadas, que fazem a captação de água para as barragens. Consequentemente, vai chegar um momento em que o aumento populacional vai ser tão grande que nós não temos disponibilidade de água para atender toda essa demanda. Então, essa é a necessidade do reaproveitamento, ou seja, utilizar 2 vezes a mesma água. Tímido com os microfones, Seu José não fazia ideia que se tornaria um exemplo de cidadão para outras pessoas, mas garante: reaproveitar a água da chuva gera economia e a possibilidade de evitar problemas ambientais. Vale muito a pena para a gente fazer economia e também acho que alguma coisa, por exemplo, se cada um fizesse uma captação, por menos que seja, olha, se eu consigo captar em torno de 1 hora 20 mil litros d'água, se cada um segurasse 20 mil litros, talvez nem enchente daria. Tempo parcialmente nublado nesta terça-feira em Santa Cruz do Sul, no centro do estado. A máxima chega aos 24 graus.
Temperatura de 25 à tarde em Santa Maria. A previsão é de sol entre nuvens. Assim como em Cachoeira do Sul, fez 11 graus pela manhã. A máxima atinge os 24. A Prefeitura de Porto Alegre, em parceria com a empresa IBM, lançou hoje o portal Poa Digital. O projeto consiste em uma plataforma que concentra as novidades na inovação, na tecnologia e no empreendedorismo da capital. O lançamento do portal teve a presença dos vice-presidentes da IBM, Tomás Oliveira e Laura Voglino, e do prefeito José Fortunati, entre outras autoridades. Na ocasião, Fortunati apresentou os principais itens da nova ferramenta. A iniciativa é inédita na América Latina e já foi implantado em cidades dos Estados Unidos e da Europa. Com o Poa Digital, será possível explorar novas tendências em tecnologia da informação, ter acesso às últimas notícias e a eventos da área da capital. Lanche para intervalo, para depois do exercício ou como substituto de alguma refeição. O consumo de barras e cereais está em ascensão. Mas será que são saudáveis? Tu costuma consumir barra de cereal? Sim. Que tipo? Morango, goiaba, chocolate. E com que frequência? 2, 3 vezes na semana. E tu acha essa uma alimentação saudável? Sim, é cereal, né? É bom para nossa alimentação, para nosso corpo também. Eu acho bem saudável para mim. Todo dia, normalmente, eu como uma. E tu considera essa uma alimentação saudável? Olha, dizem que é, né? É o que falam, por isso que eu como. Por falta do doce, a gente acaba consumindo a barra de cereal por ser um pouquinho mais saudável, né? Mas e tu acha essa uma alimentação saudável? Não todos os dias, assim como eu consumo para substituir o doce, não. Eu acredito que não seja muito saudável, porque contém açúcar, série de outras coisas que não faz bem. Bom, a enorme variedade do mercado barras de cereais parece ser uma boa opção para o lanche, mas será que elas podem ser consumidas assim, de forma indiscriminada? Verdades, mentiras sobre as barras de cereais é o assunto hoje do nosso quadro Nutrição, com a Josilane Stirmer, nutricionista. Boa tarde, Josilane, novamente aqui conosco, no canal aberto. Bom, a gente viu aí na matéria, na nossa enquete, aí o pessoal na dúvida. É saudável, não é saudável? Pois é, na realidade o que a gente tem que saber é escolher, né, a barra de cereal. Hoje em dia existem muitas opções no mercado e nem todas as opções são tão saudáveis assim. Na verdade o que a gente tem que cuidar muito é como a entrevistada, no caso, né, falou, a respeito da quantidade de açúcar, gordura, fibras e conservantes. Na verdade, eu sempre peço para os meus pacientes e para as pessoas que oriento que comprem as mais orgânicas possíveis, porque existe uma quantidade muito grande de aditivos químicos e de corantes, né, que fazem com que as pessoas acabem se confundindo. Por exemplo, uma barra com sabor morango. A pessoa acha que a fruta está lá, mas nem sempre a fruta está lá, na verdade. Não é bem a fruta. Não é bem a fruta que está lá, né? Então, a gente tem que cuidar muito isso, né? Aprender a ler os ingredientes. As pessoas não leem os ingredientes. E é muito importante que a gente leia para saber o que realmente a gente está comprando. Então, que tipo de açúcar? Se é açúcar mascavo, se é açúcar branco, se é açúcar invertido, que é o açúcar químico também, né? Se é xarope de milho, xarope de glicose, se é mel. Então, a gente tem que cuidar muito bem que tipo de açúcar a gente está utilizando. Muitas barras dizem que são barras de cereais, mas a última coisa que tem na barra é o cereal. Na verdade, tem muitas barras à base de chocolate e de condensados de frutas, que são altamente calóricos também. E que, para quem, de repente, tem uma glicose um pouquinho mais alta ou para quem tem sobrepeso, nem sempre é a melhor opção. Então, esse tipo de barras, por exemplo, essas com cobertura de chocolate e que dizem que tem, mesmo que tenha um pouco de fibras ali, uma aveia, alguma coisa, essas devem ser, talvez, evitadas. O ideal é que a gente possa escolher umas barras que tenham sementes, né? Como castanhas, nozes, evitar o amendoim, que o amendoim tem uma aflatoxina que é altamente tóxica para o fígado. Então, gergelim, linhaça, chia, pode ter fruta, sim, mas tem que ter polpa de fruta e não simplesmente sabor de fruta. O interessante é que a gente procure escolher a barra, como eu falei antes, aprendendo a ler o rótulo. Por exemplo, o rótulo já resolve. Uma barra de cereal não deve ter mais de 120 calorias, entre 80 e 120 calorias. Sim. O interessante é que não tenha mais do que 18 gramas de carboidrato.
para não ser muito calórica também. Gorduras, não pode ter gordura trans nem gorduras saturadas, que são as gorduras que realmente fazem mal para o colesterol. Sim. E uma quantidade máxima de gorduras totais de 4 gramas. E para criança? Pode ser, pode ser utilizado se a gente lanche escolher, para a criança? sim, se a gente escolher a barra certa, pode ser utilizado. Então, como eu falei, as barras de sementes, as barras de polpas de frutas, essas aí são ideais para criança também. Sim, são. Evitar as barras à base de chocolates ou mesmo de bolachas recheadas. Tem algumas barras que dizem serem barras de cereais, mas na realidade são bolachinhas na mesmo padrão que barra de cereal, né? Então, a gente tem que cuidar. E para cada situação tem uma barra. Não se deve substituir um café da manhã por uma barra de cereal. Barra de cereal não tem a quantidade de cálcio que a gente necessita. Ou muitas vezes um almoço, as pessoas dizem para mim assim, não, hoje eu almocei uma barrinha de cereal. Isso não sustenta também. Ou muitas vezes passar a tarde toda, mais de 5 horas da tarde, só com uma barra de cereal. A barra, ela veio para melhorar o nosso lanche. Digamos que a gente vai colocar a barra junto com uma fruta, junto com o iogurte, ok. Agora, só ela é muito pouco porque ela tem por nos oferecer, né? E, claro, facilitar também nessa questão de comer alguma coisa mais. Sim, até porque é mais prático, né? Prático. Agora, substituir refeições por barra de cereal é complicado. E tem aquela história, né? Tem barras, digamos assim, para determinadas horas do dia. Por exemplo, antes de uma atividade física... Sim, justamente. É importante, né? Para atividade física, o que é interessante para a atividade física? Sempre antes da atividade física é interessante a gente comer uma barra que contenha nozes, castanhas, que nos dão energia, ou mesmo polpas de frutas, com açúcar orgânico ou mascavo, porque isso vai nos dar energia, certo? Após a atividade física, uma barra que contenha mais proteína, porque é o que o músculo quer. Então, tem várias barras no mercado hoje que tem a proteína do soro do leite, que são barras com whey. Então, uma opção ótima também, no caso da gente querer utilizar uma barra para pós-atividade física. Tá certo. Então, sim. Para quem quer substituir um bombom ou um doce... pode fazer também a substituição? Pode. Nós temos algumas barras no mercado bem interessantes. Elas têm, digamos assim, uma polpa de fruta, como banana, ameixa e morango, com uma camadinha bem leve, que a gente chama charutinhos, né? De chocolate com 70% de cacau. Então, ela é um chocolate bom, saudável, e dá aquela sensação que tu estás comendo realmente chocolate. Mas, na realidade, se tu fores ver, tu está comendo a polpa de fruta com cacau 70%, que é muito bom. Já substitui o bombom, que o pessoal está interessado. Pelo menos o prazer do bombom, né? Tá certo. Joselane Stirmer, nutricionista, agradecemos novamente aqui a tua presença. Canal aberto. Obrigada. Obrigado de novo, hein? Boa tarde. Boa tarde. E que quando os amigos do peito por mim perguntaram, um soluço cortou sua voz, não lhe deixou falar, mas eu gostei tanto. Veja a seguir, através de financiamento coletivo, o grupo quer reabrir oficina comunitária de bicicletas em Porto Alegre. Predomínio de nebulosidade com curtos períodos de sol na região da campanha. Em Bagé, os termômetros marcam 24 graus à tarde. Muitas nuvens e máxima de 23 em Pelotas. Já Rio Grande deve ter temperaturas mais amenas. Fez 12 graus nesta manhã e a máxima chega aos 21. No último domingo, o TV Repórter mostrou as lembranças e memórias de um lugar cheio de glórias e emoções. Veja agora a primeira parte das recordações dos ex-jogadores grevistas sobre o Estádio Olímpico, na palavra de quem viveu boa parte da vida dentro de um templo do futebol que estará para sempre na memória dos torcedores gaúchos.
Depois dos grandes títulos conquistados ao longo de 59 anos, o tempo de vitórias no Estádio Olímpico Monumental passou. O Grêmio não mora mais aqui. O Templo de Glórias está fechado. Em silêncio, longe dos torcedores, o Olímpico, já a parte em ruínas, aguarda o momento de passar a memória de todos os gremistas. Durante muitos anos, o estádio foi a casa dos jogadores. Ali, eles moraram, se concentraram para os jogos e construíram muitas amizades. Assim, era a vida dentro do Olímpico. Le tengo rabia al silencio por lo mucho que perdí. Le tengo rabia al silencio. O todo do Estádio Olímpico. A gente sentia em todos os lugares, em todos os cantos do Estádio Olímpico. Nós éramos uma família, né? A gente concentrava aqui mesmo, né? Ali embaixo em cima do vestiário. Eu acho que é um pouco de nostalgia, uma parcela significante de tristeza. É de fato a nossa casa, você tem o prazer de vir para cá. Era a nossa casa praticamente. Então praticamente não, aí era uma segunda casa que nós tínhamos. Aquele chão ali foi a minha casa durante muito tempo. Em alguns momentos eu vivi muito mais ali do que dentro da minha própria casa. Eu mesmo, inclusive, isso aqui tem uma relação muito grande conosco. Eu morei 1 ano aqui. Quando eu vim de São Borja, eu fiquei 1 ano. Eu era solteiro, né? E naturalmente aqueles jogadores que eram solteiros, que eram casados e a família estava longe, ficavam aqui. Quando eu cheguei aqui, nada disso tinha. O portão de entrada era aqui, onde está o Zarco aqui, ó. Ali era o portão de entrada, era um portão meio com madeira e tela de arame, né? E quando eu cheguei, eu morei na concentração, fiquei 6 meses morando na concentração, até que eu consegui um apartamento. Eu morei na concentração, ali na caverna, como a gente chamava. Chegou a passar ali o Nelinho, o Gerson, o Mauro Cabeça, que foi campeão pelo Guarani de 78, o Balduino também tinha chegado naquele ano, e mais os meninos estavam subindo do Júnior, o Renato, o Bonamigo, o Baidec, o Nestor Simeonato, o Beto Borbolha, tio do Danley, enfim, uma variedade, o tia Joana também morou ali com a gente. E a gente era organizado. E minha vida começou assim. Eu só tive a oportunidade de fazer teste e tudo mais, porque existia a concentração para nós, atletas da base, atletas de 14, 15 anos, morar. Porque se não tivesse onde morar, nem conseguiria sair de Criciúma fazer o teste. A gente era organizado, tinha até a hora do 11h30, meia-noite, a televisão ficava ligada, porque era tudo num cômodo só. Tinha banheiro, tinha os armários todos e as camas. Então, a gente tinha umas regrinhas que eram básicas, né? Hora do silêncio, hora de dormir. Tinha horário para a gente chegar aqui, não podia passar da meia-noite. A minha família, as pessoas que eu convivia, todas estavam do pórtico para dentro. Quer dizer, todo o meu convívio diário, de vida social, era dentro do Olímpico. Então o Olímpico era para mim, foi praticamente tudo na minha vida. Bom,
O TVE Repórter na íntegra você pode conferir no site da TVE, que é tve.com.br. Agora, mais esporte aqui no Canal Aberto, com o Farid Germano Filho. Boa tarde, Farid. Boa tarde, Marcelo. Boa tarde aos nossos telespectadores do Canal Aberto. E hoje o assunto é karatê. E está conosco o presidente da Federação Gaúcha de Karatê, Celso Piazeski. Presidente, seja bem-vindo, boa tarde, prazer em tê-lo aqui na TVE. Boa tarde. Primeiramente, obrigado pela oportunidade. E estamos aí falando um pouquinho de karatê. Antes de mais nada, o karatê foi sucesso total no Pan-Americano, né? Foi sucesso total, mas isso já se esperava pelo trabalho. O Brasil ganhou no karatê. Ganhou e já pelo terceiro Pan consecutivo. Ganhamos no Brasil em 2007, depois no México e agora. Tá? Mas isso é um trabalho já de longo prazo que vem sendo feito pela confederação e federações, e eu acho que não se esperava até um pouquinho mais uma ou duas medalhas de prata ou bronze, mas já foi assim fantástico o resultado. O presidente, o karatê ele faz com que todas as pessoas tenham possibilidade de praticá-lo? Tem alguma distinção de idade ou não? Não tem. A gente começa a trabalhar com 4 aninhos. 4 anos a criança já começa e não tem distinção de idade. Tem gente que começa aos 60, aos 70, aos 80. É mesmo? Exatamente. Né? Nós temos cadeirantes, nós temos excepcionais, nós temos pessoas com problemas visuais, praticantes, e tem essas modalidades. E o karatê já está na Paralimpíadas. Na Paralimpíadas, já está na Paralimpíadas. Tá? Isso se deve a um trabalho... Como é que funciona o karatê para o deficiente visual? Há toques. Toques. Tá? Isso, sonoros, e ele vai fazendo... Mas é apresentação de katas, é lutas simuladas. Tá? Mas interessante. Muito interessante. Nós temos aqui no interior do estado, no projeto social que a federação realiza, em Cachoeira do Sul, Passo Fundo, cadeirantes, deficientes visuais praticantes. Tá? E vão participar do Campeonato Brasileiro agora em outubro, final do Brasileiro em outubro em Joinville. Joinville tem brasileiro? Final do Brasileiro em Joinville, 14 a 18 de outubro. Certo. Uma outra questão, quais os benefícios do karatê para o ser humano? É fantástico. Primeiro é a autoestima, porque todo dia você trabalha e o karateca, se coloca à prova todo dia, que ele vai conseguir alcançar aquele objetivo, e a gente fomenta isso todo dia dentro do dojo, que a gente chama, o espaço onde se pratica, e quando ele vê que ele começa a fazer um movimento que ele não conseguia há uma semana atrás, e aquilo começa a estimular. É uma vitória. É uma vitória. A disciplina? A disciplina é fundamental, porque o karatê começa com cortesia e termina com cortesia, então aí a indisciplina não faz parte dentro do dojo. Sim. O pessoal que pratica karatê vai se tornar mais... Não tem nada disso. Nada disso. Muito antes, pelo contrário. As lutas, as artes marciais, elas trazem uma tranquilidade para o cidadão que, se todos praticassem, teríamos muito menos violência. Com certeza. Né? Isso eu posso confirmar, porque nós colocamos um projeto social em várias vilas da Grande Porto Alegre, e só nos deram benefício. Chegou a um momento que 70% dos atletas da seleção gaúcha eram desses projetos. Voltando agora à questão do PAN, eu só quero enfatizar aqui agora e lembrar que o nosso medalhista e hoje um dos melhores karatecas do mundo é gaúcho, Imagina. Douglas Brose, nascido em Cruz Alta, mas fez toda a sua história no karatê em Santa Catarina. Além de gaúcho, também é colorado fanático, e dia 29 de maio estará em Porto Alegre ministrando um curso sobre toda a experiência dele. 29 de maio do ano que vem. Não, agora, próximo mês, 29 de maio, estará em Porto Alegre. Não, maio não. Nós estamos em julho. Desculpa, 29 de agosto. Ah, sim, 29 de agosto. Me deu um susto agora, presidente. Em maio do ano que vem, último final de semana de maio, é o nosso brasileiro em Porto Alegre. Agora sim, então, agora misturei as datas. Eu entendi. Agosto, o melhor karateca do mundo estará em Porto Alegre ministrando um curso. E colorado. O senhor sorriu, o senhor é colorado também. Eu sou com certeza, né? O que está faltando para o karatê ganhar status de esporte olímpico? Eu acho que o trabalho já
preliminar já está sendo feito e falta pouca coisa. Eu acho que agora, nas Olimpíadas de Tóquio, o karatê emplaca como esporte olímpico. Por ser um esporte de origem japonesa, tá? E tem muita força lá, inclusive o imperador do Japão já solicitou se o imperador pediu, vai ter. Eu acho que... Presidente Celso, conte conosco aqui da TVE, do Canal Aberto. Em agosto aí estaremos com novidades no esporte da TVE. Com certeza. Ótima notícia para todo o esporte amador. Obrigado, uma boa tarde para o senhor. Eu que agradeço. Ok. Obrigado. Uma campanha de financiamento coletivo quer reabrir a cidade da bicicleta. O espaço pretende reunir pessoas para trocar informações sobre a cidade e, claro, consertar bicicletas. A área para a oficina comunitária Cidade da Bicicleta, o grupo já tem. Após uma mobilização, o coletivo de ciclistas conseguiu que a prefeitura destacasse uma área de mais de 600 metros quadrados embaixo do viaduto da Borges de Medeiros para instalar a oficina. O projeto inicial prevê a implantação de um container que vai abrigar a oficina coletiva. Quando a pessoa chega lá, normalmente nós temos voluntários que se prontificam a tanto consertar a bicicleta, caso a pessoa não tenha nenhum interesse em aprender isso, mas normalmente o que a gente tenta fazer é ensinar a pessoa a consertar a sua própria bicicleta. A intenção do grupo de ciclistas é retomar a experiência colaborativa que já aconteceu entre os anos 2010 e 2013 no bairro Menino Deus. A gente quer que as pessoas ocupem os espaços públicos, né? A gente quer que as pessoas saiam para a rua, né? A pé ou de bicicleta, mas que saiam para a rua, né? Que aproveitem o espaço público, aproveitem aquela praça linda que tem ali, se reúnam, proponham atividades culturais, movimentos sociais, tipo... É um espaço aberto para quem quiser discutir a cidade, para quem quiser discutir o nosso modo de vida, para quem quiser, enfim, espaço bem aberto para qualquer atividade. Assim. E também para consertar a bicicleta. Obviamente, é fundamental. O financiamento do projeto também é coletivo e vai estar ainda essa semana na página do Catarse com o nome Cidade da Bici. Ali, então, o projeto, no seu valor X, que a gente fez de R$36 mil, a pessoa acessa a plataforma e contribui com o valor que ela quiser e tem direito a algumas faixas de recompensa que a gente estabelece, né? Voltamos amanhã ao 12h30. Entre os nossos assuntos, você vai saber quais as características e como lidar com as crianças superdotadas. E no quadro Saúde Animal, vamos falar sobre alergias em cães e gatos. Boa tarde para você.